Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos homens o exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Por meio de sua entrega, o Senhor Jesus cumpre a profecia do servo sofredor, renovando nossa esperança de que nele não sairemos humilhados. Na liturgia, proclamamos o senhorio daquele que, pela sua humilhação e morte de cruz, foi exaltado por Deus. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Catedral FM 9h25. Você está acompanhando a Santa Missa direto da Catedral Metropolitana de São Sebastião do Rio de Janeiro. A primeira leitura foi realizada pelo Sr. Jorge através do Braille. Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Riem de mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou e Ele o liberte. E agora o salve, se é verdade que Ele o ama. Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés. E eu posso contar todos os meus ossos. Eles repartem entre si as minhas vestes e
e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores. Glorificai-o, descendentes de Jacó. Respeitai-o, toda a raça de Israel. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com o aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou soberanamente, acima de tudo, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças. Passio Domini nostri Iesu Christi, secundo Luca. Quando chegou a hora, Jesus pôs-se à mesa com os apóstolos e disse: Desejei ardentemente comer convosco esta ceia pascal antes de sofrer.
Pois eu vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se realize no reino de Deus. Então Jesus tomou um cálice, deu graças e disse: Toma este cálice e reparti entre vós, pois eu vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. A seguir, Jesus tomou o pão e deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois da ceia, Jesus fez o mesmo com o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Todavia a mão de quem me vai entregar está comigo nesta mesa. Sim, o Filho do Homem vai morrer, como está determinado. Mas ai daquele homem por meio de quem ele é entregue. Então os apóstolos começaram a perguntar uns aos outros qual deles haveria de fazer tal coisa. Houve também uma discussão entre eles sobre qual deles deveria ser considerado o maior. Jesus, porém, lhes disse: O Rei das Nações dominam sobre elas, e os que têm poder se fazem chamar benfeitores. Entre vós não deve ser assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o mais novo, e o que manda como quem está servindo. Afinal, quem é o maior? Quem está sentado à mesa ou quem está servindo? Não é quem está sentado à mesa. Eu, porém, estou no meio de vós como aquele que serve. Vós ficastes comigo em minhas provações. Por isso, assim como meu Pai me confiou o reino, eu também vos confio o reino. Vós havereis de comer e beber à minha mesa no meu reino, e sentar-vos em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, olha que Satanás pediu permissão para vos peneirar como trigo. Eu, porém, rezei por ti para que tua fé não se apague. E tu, uma vez convertido, fortalece os teus irmãos. Mas Simão disse: Senhor, eu estou pronto para ir contigo, até mesmo a prisão e a morte.
Jesus, porém, respondeu: Pedro, eu te digo que hoje, antes que o galo cante, 3 vezes tu negarás que me conhece. E Jesus lhes perguntou: Quando vos enviei sem bolsa, sem sacola, sem sandálias, faltou-vos alguma coisa? Eles responderam: Nada. Jesus continuou: Agora, porém, quem tiver bolsa deve pegá-la. Do mesmo modo, quem tiver uma sacola. E quem não tiver espada, venda um manto para comprar uma. Porque vos digo, é preciso que se cumpra em mim a palavra da Escritura. Ele foi contado sobre os malfeitores, pois o que foi dito a meu respeito tem de se realizar. Mas eles disseram: Senhor, aqui estão 2 espadas. Jesus respondeu: Basta. Jesus saiu e, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras. Os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, Jesus lhes disse: Orai para não entrardes em tentação. Então afastou-se a uma certa distância e de joelhos começou a rezar: Se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe o anjo do céu que o confortava. Tomado de angústia, Jesus rezava com mais insistência. Seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam no chão. Levantando-se da oração, Jesus foi para junto dos discípulos e encontrou-os dormindo de tanta tristeza. E perguntou-lhe: Por que estás dormindo? Levantai-vos e orai para não entrardes em tentação. Jesus ainda falava quando chegou uma multidão. Na frente via um dos 12 chamado Judas, que se aproximou de Jesus para beijá-lo. Jesus lhe disse: Judas, com um beijo tu entregas o Filho do Homem. Vendo o que ia acontecer, os que estavam com Jesus disseram: Senhor, vamos atacá-los com a espada.
feriu o empregado do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, ordenou: deixai bastar. E tocando a orelha do homem, o curou. Depois Jesus disse aos sumos sacerdotes, aos chefes dos guardas do templo e aos anciãos que tinham vindo prendê-lo: Vós saístes com espadas e paus, como se eu fosse um ladrão. Todos os dias eu estava convosco no templo, e nunca levantastes a mão contra mim. Mas esta é a vossa hora, a hora do poder das trevas. Eles prenderam Jesus e o levaram, conduzindo-o à casa do sumo sacerdote. Pedro acompanhava de longe. Eles acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se ao redor. Pedro sentou-se no meio deles. Ora, uma criada viu Pedro sentado perto do fogo, encarou-o bem e disse: Este aqui também estava com ele. Mas Pedro negou: Mulher, eu nem o conheço. Pouco depois um outro viu Pedro e disse: Tu também és um dele. Mas Pedro respondeu: Homem, não sou. Passou mais ou menos uma hora e um outro insistia: Certamente, este aqui também estava com ele, porque é Galileu. Mas Pedro respondeu: Homem, não sei o que estás dizendo. Nesse momento, enquanto Pedro ainda falava, um galo cantou. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe tinha dito: Hoje, antes que o galo cante 3 vezes, me negará. Então Pedro saiu para fora e chorou amargamente. Os guardas caçoavam de Jesus e espancavam-no, cobriam o seu rosto e lhe diziam: Profetiza, quem foi que te bateu? E o insultavam de outros muitos modos. Ao amanhecer, os anciãos do povo, os sumos sacerdotes e os mestres da lei reuniram-se em conselho e levaram Jesus ao tribunal deles e diziam: Se és o Cristo, dize-nos. Jesus respondeu: Se eu vos disser, não me acreditareis, e se vos fizer perguntas, não me respondereis.
Mas de agora em diante o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus Poderoso. Então todos perguntaram: Tu és, portanto, o Filho de Deus? Jesus respondeu: Vós mesmos estáis dizendo que sou eu. Eles disseram: Será que ainda precisamos de testemunhas? Nós mesmos o ouvimos de sua própria boca. Em seguida, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: Achamos este homem fazendo subversão entre nosso povo, proibindo pagar impostos a César e afirmando ser ele mesmo Cristo o Rei. Pilatos o interrogou: Tu és o Rei dos Judeus? Jesus respondeu declarando: Tu dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão: Não encontro neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiam: Ele agita o povo, ensinando por toda a Judeia, desde a Galileia onde começou, até aqui. Quando ouviu isto, Pilatos perguntou: Este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Pilato, de Herodes, Pilatos enviou a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou-o com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele e vestiu-o com uma roupa vistosa e mandou-o de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes e o povo e lhes disse: Vós me trouxestes este homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusais, nem Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele na
castigá-lo e o soltarei. Toda a multidão começou a gritar: Fora com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus. Mas eles gritavam: Crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos falou pela terceira vez: Que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado. E a gritaria deles aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, prepegaram um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus. Seguia uma grande multidão do povo e de mulheres, que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz, e os seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir às montanhas: cai sobre nós, e as colinas, escondei-nos. Porque se fazem assim com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? Levaram também outros 2 malfeitores para serem mortos com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá olhando,
e até os chefes zombavam, dizendo: a outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se e ofereciam-lhe vinagre, e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação. Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia, e uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio, e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo: de fato, este homem era justo. E as multidões que tinham acorrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, ficaram à distância,
olhando essas coisas. Havia um homem bom e justo chamado José, membro do conselho, o qual não tinha aprovado a decisão nem a ação dos outros membros. Ele era de Arimateia, uma cidade da Judeia, e esperava a vinda do reino de Deus. José foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Desceu o corpo da cruz, enrolou-o num lençol e colocou-o num túmulo escavado na rocha, onde ninguém ainda tinha sido sepultado. Era o dia da preparação da Páscoa e o sábado já estava começando. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus foram com José para ver o túmulo e como o corpo de Jesus ali fora colocado. Depois voltaram para casa e prepararam perfumes e bálsamos. E no sábado eles descansaram, conforme ordenava a lei. Verbum Domini. Caríssimos irmãos e irmãs, começamos a Semana Santa deste ano 2019, meio de tantos acontecimentos mundiais, nacionais e locais, que nos faz refletir sobre as alegrias e as tristezas, os sofrimentos e as soluções de nossos irmãos e irmãs. E nós sabemos quantos passam pela tribulação nesses dias aqui em nossa cidade. Escolhemos rezar nesse final de semana na intenção de todos os falecidos, assim como também pelos familiares que sofrem a perda, assim como também pelos desabrigados ou que perderam seus bens durante esses últimos dias. E ao mesmo tempo pedir a Deus para que cada vez mais a solidariedade fraterna continue crescendo, como temos visto, o empenho das pessoas, as paróquias, seus sacerdotes, esse belo elo de preocupação um para com o outro. E dentro desse contexto, que tem um contexto maior de problemas de desemprego, de violência, de famílias desabrigadas e também separadas, que nós olhamos e começamos a Semana Santa deste ano. Nós reunimos em nossa catedral, Igreja Mãe da nossa arquidiocese, aqueles que costumam participar da Semana Santa e caminham conosco, tanto aqui presencialmente, como que nos veem e ouvem pela Rádio Catedral e Web TV Redentor. Um cumprimento à pastoral das pessoas com deficiência. Quem leu a leitura primeira hoje foi um cego. Agora, para os surdos, tem a tradução em Libras. Tem acessibilidade para as pessoas que não podem caminhar.
dizendo que essa é a importância da igreja inclusiva, que acolhe a todos, para celebrar esse grande mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Saudamos as religiosas, os religiosos, consagrados e consagradas, das novas e antigas comunidades que vêm participar aqui, inclusive a Grande Shalom, que faz seu retiro espiritual também no Tríduo Pascal. Enfim, são passos que vão sendo dados além das pessoas que vêm de perto e de longe para participar. A liturgia da Semana Santa, ela é celebrativa, ela fala por sinais, porque nós celebramos. Por isso é a participação, é a presença dessa atualização desses sinais que deve marcar a nossa vida, caríssimos irmãos e irmãs. E hoje nós temos sinais contraditórios, aparentemente contraditórios. De um lado, o ingresso de Jesus em Jerusalém, quando os hebreus cantavam: bendito seja aquele que vem em nome do Senhor, colocavam seus mantos no chão para que Jesus passasse e acolhiam com os ramos de oliveira. E agora acabamos de ouvir o Evangelho da Paixão, na versão de Lucas, e iremos ouvir novamente na Sexta-feira Santa, na versão de João. E com a liturgia da palavra da missa da Paixão do Senhor, com o profeta Isaías, no canto do servo sofredor, que não desviou o rosto dos insultos e entregou sua vida, assim como também a carta aos Filipenses, no seu grande hino, a Kenosis, Senhor que se fez homem, veio morar no meio de nós, humilhou-se e deu vida por todos nós, por isso Deus o exaltou. É esse mistério que nós celebramos essa Semana Santa, que celebramos em nossa vida, e que no Domingo de Ramos ele aparece e vislumbra, caríssimos irmãos e irmãs, nessa oportunidade de podermos viver cada vez melhor a vida cristã. Durante 40 dias, que vão se concluir na Quinta-feira Santa de manhã, nós temos tido a oportunidade de celebrar a penitência, jejum, oração, esmola. Inclusive hoje é o dia da coleta nacional da solidariedade, fruto do nosso jejum, nossa penitência quaresmal, que é para a igreja partilhar, tanto na diocese como nos eventos nacionais, com os necessitados de políticas públicas principalmente. Aquilo que nós fazemos é para os necessitados, nessa coleta nacional da solidariedade. Por isso, meus irmãos e irmãs, depois de tudo isso, nós somos chamados a celebrar e atualizar esses momentos marcantes da nossa vida cristã, e que, embora celebrados num certo momento do ano e da história, é algo que acontece sempre em nossa vida. Na leitura que nós ouvimos lá fora do Evangelho, Jesus entra em Jerusalém montado no jumentinho, mostrando justamente que ele não é um rei que vem para conquistar e libertar Israel do jugo romano na época, entrando num cavalo garboso, mas num jumentinho, na simplicidade do profeta, do Salvador que chega. Porém é o Salvador, é o Senhor, que quando censurado para que seus discípulos calassem, ele disse, olhando para as pedras que os judeus colocam em cima dos túmulos, não usam flores, usam pedras em cima dos túmulos: se essas bocas se calarem, as pedras falarão. Portanto, não podemos deixar renegar, e sem anunciar sempre que Jesus Cristo é o Senhor, que vem até nós. Por isso, bendito seja aquele que vem até nós, que nós acolhemos. E do outro lado, acabamos de ouvir, no Evangelho da Paixão, crucifica-o. Queremos alguém que dê a morte, dê a vida por todos nós.
E justamente, meus irmãos e irmãs, Jesus se entrega por nós, dando a sua vida por todos nós. Porém, aparece o povo que aclamava: bendito seja o Senhor, para crucificam. Aparece os discípulos que diziam: nós iremos contigo, vamos morrer contigo. Entanto, eles fogem, e Pedro acaba negando: não conheço esse homem. Até mesmo os malfeitores colocados ao seu lado na cruz, um dizia justamente que se salve a nós, se for verdade o que você diz. E os outros também ao seu redor: salvou a tantos, que se salve a si mesmo. Os desafios de colocar Jesus Cristo diante da rejeição, de dar a vida por todos nós. Portanto, meus irmãos e irmãs, esses dois aspectos hoje na liturgia nos fazem celebrar, contemplar e atualizar. Nós vemos que essa também é a nossa vida, a vida da igreja, a vida do cristão. De um lado, muitas vezes acolhida, outras vezes rejeitada e perseguida. Muitas vezes louvada por tantas coisas que faz, de tantos bens que faz. Do outro lado, condenada e muitas vezes colocada como se fosse a pior das situações. Essa contradição aparece sempre. Apareceu no passado, aparece no presente e aparecerá no futuro. Mas nós somos chamados, no seguimento de Jesus Cristo, a nunca desanimar, saber que temos uma missão, não podemos nos calar, como lembra a descida do Monte das Oliveiras para Jerusalém. Porém também não podemos fugir, e nem devemos fugir, quando a cruz pesar as nossas costas, e que nos chama a seguir a Cristo com a cruz, que sabemos que a última palavra é a vida e a salvação, é a ressurreição. E essa é a nossa certeza que nos ilumina toda essa semana, ilumina toda a nossa vida também, caríssimos irmãos e irmãs. Por isso mesmo, ao vivermos nessa cidade, que tem tantas coisas bonitas, belas, no canto e no verso, de um povo também religioso e de fé, do outro lado, com todos os sofrimentos, dificuldades e problemas, de grandes situações de descaso, de catástrofe, de tantas situações que machucam o nosso povo, de nós, enquanto igreja, sermos sinais de esperança e confiança no Senhor. O nosso símbolo do Cristo Redentor no alto do Corcovado deve ser sempre inspirador, para que em meio a todas as várias situações nós proclamemos que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele reina sobre todas as coisas e que a sua presença no meio de nós, mesmo no caos dos problemas, nos dá esperança em tempos novos, em tempos que as coisas se transformam e se renovam. E seja essa a nossa certeza enquanto povo que aqui habita essa cidade de Deus. Deus habita essa cidade, diz o Salmo. Nós somos chamados, meus irmãos e irmãs, a pedir ao Senhor para que talvez cada vez mais, ao celebrarmos a Semana Santa, a caminho da Páscoa, nós sintamos sim essa dicotomia entre as alegrias e as tristezas que fazem parte da nossa vida, do nosso cotidiano, mas ao mesmo tempo a certeza da vida que vence a morte, e vence o pecado, vence o mal, e vence a morte, vence o pecado, vence o mal, morrendo por nós e ressurgindo glorioso. Portanto, nessas celebrações da Semana Santa, onde nós somos para viver os sinais que a liturgia nos proporciona, que já falam por si mesmos, nós atualizamos para a nossa vida hoje também, em nossa cidade, em nossa realidade, e saiamos com aquela certeza de que também nós não devemos ter medo de entrar na morte com Cristo.
Assim como nós o recebemos na alegria de ser o Senhor da nossa vida e não ter outro Senhor em nossa vida a não ser Jesus Cristo, do outro lado, sabemos que acolhê-lo e segui-lo é também levar a cruz de cada dia, mas na certeza da vida nova e da ressurreição. Vamos levar em nossas mãos esses ramos para nossas casas, levá-los como um sinal, como um sacramental, que querem recordar que nós acolhemos Cristo em nossa vida. Esse ramo colocado no lugar público em nossa casa lembra que ele era um cristão ou uma cristã que acolheu a Jesus Cristo como Senhor, mas que não desanima diante das cruzes e dificuldades de cada dia, das calúnias, dos problemas que aparecem a cada momento, mas que sabe realmente abraçar essa cruz e sabe levá-la até o fim com Cristo. Que a cruz com Cristo tem que assim seja também toda a nossa vida. E a nossa arquidiocese, nesse ano vocacional, possa cada vez mais ver as várias vocações, mas rezar pelas vocações especialmente dos sacerdotes, para que sejamos aqueles que veem os frutos da vida de oração, de penitência, de jejum, de esmola, fazendo acontecer sinais novos no meio de tantas situações difíceis, complexas, problemáticas que nós temos, tanto em nossa vida, como em nossa cidade, como em nossas famílias. Que a celebração da Páscoa que hoje nós iniciamos, como diziam no início da celebração, lá fora da catedral, depois de 5 semanas de quaresma, nos encontre abertos para viver cada vez melhor a certeza da vida, a alegria de receber e acolher Jesus Cristo, mas de segui-lo no caminho da cruz, na confiança da vida e da ressurreição. Amém. Agora, com os ramos em nossas mãos, em pé, acolhemos Cristo como Senhor e sigamos-lo no caminho da cruz, na certeza da ressurreição, de proclamar pela vida fora que Ele é o Senhor. Renovemos a profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Caríssimos irmãos e irmãs, neste domingo de Ramos e da Paixão, invoquemos a bondade de Deus Todo-Poderoso para que nos conceda o que lhe pedimos com fé, dizendo, cheios de confiança: Senhor, tente piedade de nós. Para que o Redentor do mundo, que se entregou à morte pelos homens, estenda a todos os povos o seu reino, rezemos. Senhor, tende piedade de nós. Para que o Redentor do mundo, que orou com grande clamor as lágrimas, interceda junto ao Pai, por todos nós rezemos. Para que o Redentor do mundo, que sofreu a angústia, a tristeza, socorra os que sofreram e alivie as suas dores, rezemos.
para que o Redentor do mundo, que foi flagelado e coroado de espinhos, dê coragem aos que sofrem todo tipo de violência e ilumine os corações dos que a praticam, para que se convertam e mudem de conduta. Rezemos. De nós. Para que o Redentor do mundo, que ao morrer entregou ao Pai o seu Espírito, nos reanime com a força da sua ressurreição. Rezemos. Por todos os irmãos e irmãs desabrigados em nossa cidade, para que experimentem a força de Deus em suas vidas e possam, com a esperança em dias melhores, recomeçar a sua caminhada. Rezemos. Pelos falecidos em decorrência das últimas enchentes, para que, tendo seus pecados perdoados, sejam recebidos por Deus e por seus familiares, para que a certeza da vida eterna os conforte neste momento de dor. Rezemos. Por nós que habitamos nesta cidade, governantes e governados, para que, inspirados pela graça de Deus, possamos juntos trabalhar por um Rio de Janeiro de paz, justiça e bem comum. Rezemos. Senhor nosso Deus, que vos dignastes contar-nos entre o número daqueles para quem o vosso Filho implorou perdão, ao expirar, dai-nos a graça de descobrir, à luz da fé, o amor infinito com que nos amais, por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos e irmãs, para que o sacrifício da Igreja, nesta pausa restauradora na caminhada rumo ao céu, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos reconciliados convosco, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, alcancemos, pelo sacrifício do vosso Filho, o perdão que não merecemos por nossas obras, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Inocente, Jesus quis sofrer pelos pecadores. Santíssimo, quis ser condenado e morrer pelos criminosos. Sua morte apagou nossos pecados e sua ressurreição nos trouxe vida nova. Por ele os anjos cantam vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associarmos a seus louvores, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso cardeal arcebispo Dom Arani João, os bispos auxiliares e eméritos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos dos vossos filhos e filhas, vítimas das últimas chuvas e desabamentos, que chamastes deste mundo à vossa presença. Concederes que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participem igualmente de sua ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Em Jesus, que nos tornou todos irmãos e irmãs com a sua cruz, saudai-vos com o sinal de reconciliação e de paz. Para você que nos acompanha pela Rádio Católica. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Oremos. Saciados pelo vosso sacramento, nós os pedimos, ó Deus, como pela morte do vosso Filho nos desse esperar o que cremos, dai-nos pela sua ressurreição alcançar o que buscamos, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. O Pai de misericórdia, que vos dê um exemplo de amor na paixão do seu Filho, vos conceda, pela vossa dedicação a Deus e ao próximo, a graça de sua bênção. O Cristo, cuja morte vos libertou da morte eterna, conceda-vos receber o dom da vida. Tendo seguido a lição de humildade deixada pelo Cristo, participeis igualmente de sua ressurreição. Seja bendito o nome do Senhor. A nossa proteção está no nome do Senhor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe.